Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Mais uma semana começando e vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito administrativo. E o assunto de hoje, o que nós vamos tratar na aula de hoje, é o chamado ato administrativo. E o que seria o ato administrativo para princípio de conversa? Sempre que a administração pública ela se manifesta, e o que nós vamos entender como manifestação da administração pública? A aplicação de uma multa, a aquisição de uma mercadoria, a cobrança de um IPTU. Sempre que a administração pública ela se manifesta, nós dizemos que ela praticou um ato administrativo. Então, sempre que a administração pública atua, ela está praticando um ato administrativo. Quando ela interdita um estabelecimento, quando ela fiscaliza um estabelecimento, quando ela adquire materiais escolares para os alunos da escola pública, ela está praticando um ato administrativo, tá certo? Então é esse ato administrativo que nós vamos estudar na aula de hoje. E para começar o estudo do ato administrativo, nós vamos falar de algumas das características do ato administrativo. E a primeira delas é a que eu já falei para vocês. Qual é a primeira característica do ato administrativo? É a manifestação unilateral do Estado ou de quem o represente. Então, vamos por partes. Primeira coisa, manifestação unilateral. Quando nós dizemos unilateral, o que nós estamos querendo dizer? Sem o prévio consentimento do administrado. Ou seja, a administração pública não chega para nós e fala e pergunta o seguinte: olha, eu posso praticar esse ato administrativo? Eu posso lhe aplicar essa multa? Eu posso interditar o seu estabelecimento? Não. Esta manifestação ela é unilateral. Ela vai lá, a administração pública vai lá e pratica este ato administrativo sem o consentimento do administrado. Você querendo ou não, a administração pública vai praticar este ato administrativo, certo? Então, manifestação unilateral do Estado ou de quem o represente. Isso é importante também. Vamos pensar no caso da CPFL? Vamos lá. Quando lá o diretor responsável pela CPFL manda cortar o fornecimento de energia elétrica para um administrado inadimplente, o que ele está fazendo? Ele está praticando, ele está exercendo um ato administrativo, porque ele está representando o Estado que concedeu essa possibilidade para a CPFL do fornecimento de energia elétrica. Então, quando a CPFL, através do seu diretor, o diretor responsável por este ato, determina o corte de fornecimento de energia elétrica para um administrado inadimplente, ele está praticando um ato administrativo representando a administração pública, representando o Estado. Então vamos lá. Manifestação unilateral do Estado, sem prévio consentimento do administrado ou de quem o represente, que é o exemplo da CPFL. Tá? Essa é a primeira característica do ato administrativo e é bastante importante. Tá? Outra característica importante é que os atos administrativos eles produzem efeitos imediatos. Tão logo eles sejam praticados pela administração, os seus efeitos eles já passam a ter validade, eles já devem ser cumpridos. Os seus efeitos são imediatos, eles não são postergados. Esta é uma característica bastante importante também do ato administrativo.
Próxima característica do ato administrativo é que eles devem ser praticados sempre com a observância da lei. Isso é uma coisa que eu bato muito com vocês. Não só o ato administrativo, a administração pública, ela é pautada pelo princípio da legalidade. Vamos voltar naquela célere frase nossa. O administrador público, ele só pode fazer o que a lei determina, sempre com a observância da lei. Já nós administrados, nós podemos fazer o que a lei não proíbe, mas o administrador público, ele está sempre pautado na lei. Ele só pode fazer o que a lei determina. Esse é um princípio básico de toda a administração pública. Observância da lei, certo? Outro ponto importante que nós vamos dar uma voltadinha lá para o que nós já estudamos, lembra? Eu sempre digo para vocês que o direito administrativo ele vai se encaixando, então você estuda um conceito, estuda uma determinada matéria um dia, você vai se utilizar desse conceito mais adiante quando você estiver estudando outro assunto, certo? Qual é o regime jurídico que abrange os atos administrativos? Qual é o regime jurídico que nós estudamos referente à administração pública? É o regime jurídico de direito público. Quem lembra aí o que diz o regime jurídico de direito público? Lembra? Os pilares do regime jurídico administrativo de direito público: supremacia do direito público e indisponibilidade do direito público. O que quer dizer isso? Que os atos administrativos, por serem unilaterais, praticados pelo Estado de maneira unilateral, eles podem ser impostos, em regra eles são impostos ao administrador. Supremacia do interesse público sobre o particular, lembra? Linha vertical. A administração pública está sempre acima do administrado. Por este motivo, com base no princípio da supremacia do interesse público, ela pode se manifestar de maneira unilateral. O ato administrativo ele é praticado de maneira unilateral pela administração pública. Como eu disse na primeira característica, a administração pública não chega para nós administrados e pergunta: olha, eu posso lhe aplicar uma multa? Eu posso interditar o seu estabelecimento? Não. Se o administrado incorreu lá nos atos, nas práticas que ocasionem a aplicação de uma multa ou a interdição do estabelecimento, a administração pública vai multá-lo e vai interditar esse estabelecimento, até porque ela é obrigada por lei a praticar esses atos. Ela não tem o poder de escolha. A lei determina que a multa seja aplicada e que o estabelecimento seja interditado, lembra? O administrador público só pode fazer o que a lei determina. E se a lei determina a aplicação de multa e a interdição do estabelecimento, a administração pública é obrigada a fazê-lo. Então, o regime jurídico que abrange o ato administrativo é o regime jurídico de direito público, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, que é o que nós estamos falando. O administrador público ele só pode fazer o que a lei determina e ele tem que fazer o que a lei determina. Tá certo, gente? Tranquilo? Regime jurídico que abrange os atos administrativos, regime jurídico de direito público. Outro ponto importante: os atos administrativos eles podem sofrer controle do Poder Judiciário. Isso é muito simples para nós já estudamos, nós vamos pegar um outro ponto do nosso estudo e vamos realocar aqui nesse momento que nós estamos estudando o ato administrativo. Qual que é o sistema administrativo adotado pelo Brasil? O francês ou o inglês? É o inglês, né, gente? Lembra
que, em regra, todos os atos administrativos eles podem ser revistos, apreciados pelo Poder Judiciário. Direto. A regra é essa. Tá? Em regra, um ato administrativo ele pode ser revisto, ele pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Lembra? Nós falamos sobre isso. Eu tomei uma multa de trânsito. Se o administrado entender que esta multa não deveria ter sido aplicada, eu posso entrar com uma ação judicial para anular essa multa. Eu posso, porque o sistema adotado pelo Brasil é o sistema inglês, onde os atos administrativos eles não são revistos por um tribunal administrativo. Eles podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Isso não impede, obviamente, de eu entrar com recurso de multa na esfera administrativa antes de eu entrar com uma ação judicial. Mas eu posso entrar com uma ação judicial, com base no sistema inglês. Tá certo, gente? Só para relembrar o sistema inglês, o que ele diz? Que os atos administrativos eles podem ser revistos, apreciados pelo Poder Judiciário. Existem exceções? Existem. Essas exceções me impedem de buscar o Poder Judiciário? Não. O que essas exceções dizem? Que antes de me socorrer do Poder Judiciário, eu tenho que me socorrer da esfera administrativa. Vou lembrar só de um exemplo, só para, como não é fruto da nossa matéria agora, só para nós relembrarmos. O exemplo do INSS. A regra qual que é no INSS? Antes de eu requerer um benefício na esfera judicial, eu tenho que requerer esse benefício na esfera administrativa. Eu tenho que ir lá no INSS, requerer esse benefício, se for caso de perícia, passar pela perícia lá do INSS. O INSS negando, aí sim eu posso me socorrer do Poder Judiciário. Antes disso, não. Certo? Porque senão vai me faltar interesse de agir. Correto, gente? Existem exceções, a do INSS é uma delas, existem outras, nós já estudamos isso, então nós vamos passar para frente. Tá? Então vamos rever as características do ato administrativo. Manifestação unilateral do Estado ou de quem o representa. Produz efeitos imediatos, sempre com a observância na lei ou da lei, importante essa, sobre o regime jurídico de direito público, supremacia do interesse público e indisponibilidade do direito público, e sujeito ao controle do Poder Judiciário, sistema administrativo inglês. Tranquilo? Então vamos só para reforçar o ato administrativo. Sempre que a administração pública se manifesta, ela o faz através de ato administrativo, certo? No próximo vídeo eu só vou trazer uma diferencinha para vocês, que nem tudo é ato administrativo propriamente dito, tá? A gente consegue diferenciar alguns pontos para trazer alguns conceitinhos para você, tá? A regra é que sempre que a administração pública ela se manifesta, se for uma manifestação unilateral impositiva, ela o faz através de ato administrativo. Tá certo, gente? Vamos continuar lá no próximo vídeo.